Brasil! Tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso mais novo programa. E de na web, já te convido a se inscrever aqui no canal se você é novo, inclusive. Já curte o vídeo, comenta, minha filha, compartilha com os teus colegas pra vir aqui bater esse papo legal com a gente agora. E hoje nós iremos falar a respeito de louvor e adoração. Estamos aqui, né, com a nossa base em Salmo 150, né, que basicamente resume tudo isso, né? Lá é tratado de como que a gente deve louvar, quais são as formas de adoração, né? Basicamente, todo aquele que tem fôlego louva ao Senhor, né, minha gente? Então, hoje nós estamos aqui com a pauta de que algumas pessoas, né, mais antigas acham que os louvores atuais não exaltam a Cristo em absolutamente nada. Na verdade, boa parte deles diz que louvor nenhum da atualidade mesmo exalta a Cristo, só os antigos. E agora eu queria perguntar isso pra vocês e pra Mateus e Ian, que são os nossos convidados de hoje. E aí, meninos? Afinal, os louvores atuais exaltam ou não a Cristo? Rapaz, isso é uma questão muito simples de resolver. Já que nossa base é o Salmo 150, basicamente fala que o nosso louvor tem que ser totalmente louvando a Deus, os atributos de Deus, a sua grandeza. E para verificar se presta ou não, acho que é bem simples, é só você verificar isso. Eu acredito muito que o quê? Os principais louvores de hoje, os que mais fazem sucesso, hoje são mais ligados ao sentimental. E quanto mais sentimental for, mais vai vender, mais vai ficar na mente das pessoas. Alguns louvores ainda, eu acredito que ainda assim louvem a Deus e tenha vários atributos de Deus. Mas a grande maioria em massa realmente não exaltam o Senhor. É mais pro ego carnal. Com certeza, com certeza. E aí, o que você acha? Concordo com o Ian. E inicio também minha fala observando por um seguinte ângulo. A gente sabe, como somos evangélicos, cristãos, que a Bíblia é o nosso manual, é o manual do cristão. Na Bíblia a gente aprende como a gente deve se comportar, a gente aprende, o pregador ele aprende como deve falar para os seus liderados através da Bíblia. E na Bíblia também a gente aprende como se deve louvar a Deus. Se a gente for olhar o Salmo ele é basicamente um resumo sobre como a gente deve louvar, fala sobre louvor, adoração a Deus. E atualmente a gente tem a harpa cristã, a gente tem um cantor cristão, e os salmos, ele basicamente é como se fosse o inário de Israel, do povo de Israel. E se a gente for olhar em salmos, aproximadamente há 1.400 palavras, que são referências que falam quem Deus é e o que Deus faz, se a gente for olhar para os salmos. E observando isso, o que Deus é, quem Deus é e o que Ele faz, a gente vê que o louvor nada mais é do que um elogio. Em hebraico, louvor quer dizer elogio. E o louvor e a adoração é a principal forma que Deus achou para ter glória para si. Só que a gente não se pergunta, a gente não busca saber se aquele louvor está agradando a Deus ou não, por um simples fato. Algo que surgiu, a gente vai ter que voltar um pouco mais atrás, que é após a década de 80, após a queda do Muro de Berlim, a gente entrou no pós-modernismo, que com o pós-modernismo surgiu o quê? Surgiu o relativismo, surgiu o pluralismo e surgiu o humanismo. Basicamente, o relativismo, ele dizia o quê? Tudo é relativo. Para você é verdade. Isso, o que eu entendo sobre adoração é uma coisa, que você entende é outra, e tá tudo bem. Exatamente. Gente, não entre nada, é isso aí. Basicamente, o relativismo foi isso. O pluralismo é que a gente tem plural de culturas, plural de verdades. Significados diferentes. Sim, para você, o seu louvor é adoração, tudo bem, verdade. Isso. Mas para mim, o meu louvor também é adoração, então é verdade. E também teve o humanismo, que era o ser humano, o homem, no centro de tudo. No centro, exato. E no século XXI, isso já foi implantado. A gente queira aceitar ou não, já foi implantado. Porque se a gente for... O humanismo reina. O humanismo reina. E se a gente for olhar para a questão da igreja, isso, aquilo, isso já existe nos dias atuais. Porque os louvores, basicamente, não são todos, mas a maioria, fala sobre o quê? Eu preciso, olha para mim, fala comigo. Isso aqui, não que você pedir para que Deus fale com você seja errado, mas quando se trata de louvor, se a gente for olhar para a Bíblia, para a luz da Bíblia, nos Salmos, que é basicamente o que ensina sobre como a gente deve adorar, a gente vê que o louvor não é para isso.
É pra gente Era para elogiar, glorificações. pra glorificar ao Você tira nome de disso Deus. até por Davi, em meio às dificuldades, que ele relata muito das guerras, das dificuldades que ele teve e tudo mais. E quando ele fala isso em Salmos, ele sempre está dando graças, ele sempre começa dando graças. Deus, tu és bom, tu és maravilhoso, o Senhor está comigo. Sim. E ele fala da dificuldade, mas ele deixa claro que Cristo é maravilhoso. Com certeza. E não das dores. Imagina se ele só falasse, não, tá doendo, tá acabado, não vejo solução, oh Deus, me tira daqui, me socorre. Não, não é isso que ele fala, é dessa mesmo. Eu ainda acrescento um pouco mais. O louvor, ele também não é só louvar os atributos de Deus. É claro que eu quero deixar bem claro, mas o louvor também ele tem que te ensinar. Se você olhar também para os Salmos, pode perceber que muitas coisas a gente aprende muita coisa com o Salmo. Júbilo, Senhor, Exatamente, todos os Salmo 100. moradores da terra. Então, querendo ou não, você aprende muito pelo louvor. A música, ela tem um impacto muito forte na sua vida, diretamente. Sim. Com certeza. E tipo assim, você pode perceber que existem pessoas emocionalmente doentes. Porque se o louvor não tocar, eu não sentir aquele louvor pra mim não serve. Exato. Então, tipo, o louvor só serve se eu me arrepiar, o louvor só serve se eu chorar. Se eu não chorar, se eu não me arrepiar, Deus não estava presente naquele culto, pra mim aquele louvor não serve. Sim. E você começou a sua fala, você falou sobre a questão do sentimentalismo. A gente está vivendo no século XXI uma questão de ansiedade, a doença do século, ansiedade, Com depressão. certeza. E quando o louvor ele preenche essas coisas, tipo, você tá ansioso, vou abraçar aqui esse seu ego. Isso tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando. Aí pronto, começa o cerimonial. Vamos segurar nisso aqui, Jesus. Vou sofrer um pouco. Pega o todzinho ali, bora. Vou ficar aqui desde o caso agora lendo a Bíblia, chorando o dia todo. Isso. Mas, como tá falando de Salmos, tem um versículo que basicamente ensina como o louvor, o que deve conter o louvor. Que está lá em Salmo 119, 54, que diz: os teus decretos sejam o tema da minha canção. Ou seja, o que deve conter no meu louvor? Deve conter a palavra de Deus. Exatamente. Eu devo elogiá-lo, eu devo glorificar o nome dele, elogiar seus atributos. Com certeza. Mas hoje, no século XXI, por mais que a gente converse e discuta a respeito disso, algumas pessoas vão ter como verdade, como eu falei aqui sobre Claro, com pluralismo. certeza. Não, para você é verdade. Porque Deus, o Deus do século XXI, ele se tornou um Deus adaptativo. Adaptativo de que forma? Porque não se trata mais do nosso Deus. A gente não está conversando mais sobre o nosso Deus. É sobre o meu Deus. Exatamente. Porque isso agrada o seu Deus. Mas para o meu Deus, eu não acho que Deus se agrade com isso. Eu acho que Deus ele não vai se importar com isso. Deus se importa com o meu coração. E esquece do principal, a palavra, né? Que E já a tá palavra, dizendo e e deixando a palavra. claro como que a gente deveria agir. Com certeza. É muito fácil fazer adoração hoje em dia. É só eu pegar o que eu quero, aí eu pego a Bíblia, eu pego o que eu quero e pronto, não, isso aqui tá bom pra mim, isso aqui tá bom, isso aqui não serve. Pega os isso aqui não versículos pela metade, né? Exatamente. E joga. Pronto, um exemplo claro disso é bem simples. Como que era a conversão de antigamente? Quando você pega isso, pronto, você já sabe já exatamente o que acontece. Como era a conversão? Eu vi um exemplo muito interessante, foi assim, a conversão era que você deveria dar a sua vida a Jesus Cristo e basicamente viver para Ele. Basicamente era isso. Hoje em dia não, sirva a Deus, Deus só quer o seu coração. Basicamente, de forma simples e resumida isso. Eu não me importo com a sua roupa, não me importo com as suas atitudes, eu não me importo com nada. Eu só E me se importo... tivesse sofrimento, você pode pular fora, porque isso aqui não tava no pacote. Exatamente. O povo hoje não quer O sofrer. pacote crente hoje em dia é o quê? É o mar de rosas. E o louvor é a maior prova disso. Se não tiver mar de rosas, foi mal, mas esse Jesus aí eu não quero, não serve pra mim. Sim. Você falou sobre isso e funciona bem dessa forma. Tem uma igreja nos Estados Unidos que eu estava assistindo um documentário que um pastor, ele implantou na igreja dele basicamente um beach park. Um beach park que o motivo que ele explicou, o motivo pelo qual ele colocou isso, foi o seguinte, ele falou que, rapaz, os meus membros, eles passam a semana toda se estressando com o trabalho, esposa e marido de casa, criança. Você acha que eu vou trazer essa pessoa para a minha igreja? Saturada. Para eu estar enchendo de exortação, coisa do tipo? Não, ele vai vir para aqui, para a igreja, para ele se acalmar. Aqui no seu momento onde ele vai relaxar. Ou seja, a igreja basicamente essas coisas se tornaram tipo um amaciador do ego do ser humano. Exatamente. Exatamente. A gente, tipo a palavra, o cristianismo hoje não é mais voltado para Deus, mas voltado para o homem.
Você entrou em uma linda pauta que a gente vai debater no nosso próximo bloco, porque agora nós pararemos para um descanso prévio e você já pode ficar se pensando aí, minha filha. A questão da igreja hoje em dia, porque boa parte começou a impor, né? Está impondo que a palavra ela não deve mais ser de exortação, e sim algo para acalmar as pessoas, só para acalentar, né? Tipo, não, meu filho, vem aqui, vou passar a mão pela sua cabeça, você teve um dia muito puxado, você teve um dia cansativo, vem aqui, pode relaxar, tipo, não vou lhe exortar hoje, não vou dizer o que é certo nem o que é errado, você faz o que você quiser. Só por passar mesmo por cima, assim, tanto na canção quanto no total. Isso é correto? Não. As canções que passam assim pela cabeça do cristão só pra tipo dizer, não, você tá certo, Deus tem que te ajudar mesmo e acabou o restante, não importa, mas tá certo, isso influencia muito na vida das pessoas, ou isso tá deixando com que flua mais rápido, com que as pessoas entrem na igreja e permaneçam firmemente. Isso vai ser uma coisa que a gente vai debater no nosso próximo bloco, então não sai daí e continue fazendo isso. Vem aí programa Nativa com Dan, com dicas de saúde, treinamento, bem-estar, suplementação e muito mais. Tudo isso todas as quartas-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube do DTV na Mídia. E assista também nossa programação pelo site www.dtvnamídia.com.br. Estamos de volta, Brasil! E agora, é claro, dando continuidade ao nosso assuntinho aqui do momento, né? A gente estava falando ali a respeito de um pastor ter pensado exatamente no sentimental da galera, né? Criado um beach park, né, Matheus? E agora a gente vai voltar exatamente sobre isso que ele estava comentando para nós darmos entrada ao nosso novo assunto. E aí? Como a gente estava falando anteriormente sobre essa questão de mexer no ego, no sentimentalismo humano, um dos efeitos que isso acaba causando é o seguinte: não provoca mudança alguma. A pessoa entra na igreja do mesmo jeito, porque Deus não só se importa com o seu coração, que é o pregado hoje. Deus só se importa com o seu coração, ou seja, antigamente eu me prostituía. Hoje eu continuo me prostituindo, mas no meu coração eu adoro a Deus. E o que eu tinha falado anteriormente também sobre a questão de o meu Deus, se tratar sobre o meu Deus, é que basicamente a gente se tornou nosso próprio Deus. Por quê? A gente estava conversando e a gente falou sobre a questão de um pecado um dos pecados que a gente mais pratica, que é o tempo que a gente não passa com Deus. Por exemplo, a gente peca com coisas lícitas. Por exemplo, não é pecado a gente assistir Netflix, a depender do conteúdo, claro. Não é pecado eu ficar no meu Instagram, não é pecado eu ficar no meu WhatsApp. Mas o tempo que a gente leva com essas coisas acaba interferindo no meu relacionamento com Deus. Porque eu passo mais tempo com essas coisas e isso interfere no meu relacionamento com Deus, porque eu não tenho mais tempo de conhecer Deus. Sim. Aí fica a pergunta, eu falo que isso não agrada ao meu Deus. Pronto, como é que eu falo que não agrada ao meu Deus se eu não tenho nem tempo de conhecer? Exatamente. Que Deus é esse que a gente fala que agrada ou não agrada? E que devia ser uma coisa natural, né? A questão da gente estar conversando com Deus 24 horas do dia é uma coisa que era assim. Eu acordei, dei bom dia, pai, tudo bom contigo? Vou sair aqui agora e tal. Fui na padaria, tô no meio da rua, tô conversando, Deus, tô aqui concentrada, entendeu? Tô cantando uma canção que adoro, tô aqui conversando com ele mentalmente. E pronto, tipo, não preciso literalmente falar. Se eu quiser falar também eu falo. Vamos chamar de doida, talvez, nem sempre, né? Mas a gente fala. O que tem? É algo normal. Sim. Pegar um violão pra tocar, você pega o seu celular, você alimentar de coisas bíblicas, sem problema nenhum. Mas a questão é exatamente como ele falou. Às vezes a gente para tanto tempo pra gente ficar ali em joguinho, em rede social, conversando, jogando coisas que perderam todo o nosso dia. A gente não teve dia produtivo nenhum. Foi um dia totalmente estagnado. E a gente esqueceu do principal. A adoração, ela não é só o louvor. Nesse caso aqui, a gente entrou em um novo assunto, né? É o tudo, literalmente o tudo. Como diz em Salmo 150, o último versículo de Salmo. A todo aquele que tem fôlego, louva o Senhor. E a gente tem que louvar em todas as nossas ações. Com certeza. Então, se você de fato diz que você é um cristão, um verdadeiro adorador, que é filho de Deus e que você quer estar com Ele na glória, e você não consegue parar nem 5 minutos, que foi uma coisa que a gente estava falando no intervalo do bloco, pra orar e entregar sua vida aqui a Cristo, cara, imagina o resto da tua eternidade. Tu vai falar o que aconteceu? Não faz lógica. Uma vez eu lembro tanto, estava conversando com o Matheus, e ele falou sobre isso. Não faz lógica.
Como é que eu quero falar que eu quero passar a eternidade com Jesus, que eu quero passar a eternidade com Deus, se eu não passo 5 minutos aqui na Terra com Ele? Sim. Não faz isso, na verdade, o cálculo no final ele não bate. Exatamente. Esse que é o X da questão aqui do nosso bate-papo. E esse negócio de, por exemplo, não passar tempo com Deus, a gente acaba não focando nas coisas assim, simples do louvor, que é eu observar a letra. Sim. A gente não para, a música ela é tocada, eu ouço, falou de Jesus, falou Mas de tu sabe Deus, se edifica. falou do Espírito Santo, eu estou louvando, mas eu não busco entender o que está escrito ali naquela letra para saber se de fato adora a Deus. Eu vou citar aqui uma música, nada contra a cantora, Jesus morreu por ela também. Com certeza. E a música que ficou, ela ganhou um prêmio gospel como a melhor música no ano de 2014. Sim. A música Espírito Santo. A música ela inicia basicamente assim: Espírito Santo é incrível quando me sinto, quando invade o meu ser. Esse é o início da música. Só que se a gente parar para observar a letra, coisa que muitas vezes a gente acaba não fazendo, a palavra invade é uma característica própria do Satanás. Porque o Espírito Santo ele não invade, o Espírito Santo ele pede permissão. Exatamente. Jesus ele não entra no seu coração e vai falar, você vai me servir e acabou. Não. Nós temos o livre-arbítrio A aí, né? gente Pra vai escolher ter se a gente quer ou a gente tem o livre-arbítrio. Isso é uma característica do inimigo. Então, quando eu falo isso, coloco uma característica de Satanás, do inimigo, caracterizando o Espírito Santo, eu estou blasfemando. Exatamente. Mas É isso uma é algo que heresia, a gente, né? Virou é uma uma heresia. heresia. E se a gente, por exemplo, porque a gente sabe que invadir é você entrar sem pedir permissão. É basicamente isso, você entrar sem pedir permissão. Se você coloca isso na letra, observando por esse ângulo, parece que a música ela ganha um significado novo. Que se você coloca, Espírito Santo, é incrível quando me sinto, quando entra no meu ser sem pedir permissão. É diferente. Não dá para explicar a vontade que eu tenho de chorar. A Exatamente. música parece que ganha outro significado. Com certeza. Isso. Mas por mais que a cantora ela quisesse falar que não, ela quis dizer que o Espírito Santo ia entrar. Não, quando você colocou uma palavra, a palavra ela tem o seu significado. Sim, A gente tem o Aurélio, tem o dicionário aí para falar pra gente Sim. o significado das palavras, a etimologia da palavra, a gente basicamente vê que é isso. Outra música que muita gente não sabe, que a música Aleluia. É uma música que algumas pessoas não sabem. Eu descobri tem pouco tempo. A música Aleluia, cantada por Gabriela Rocha, é uma música que, se você olha a letra, você acha que é uma música Linda, bíblica, uma música linda, tanto que é conhecida bastante mundialmente. E só que a historicidade dessa música, ela tem um significado atrás. Esse refrão Aleluia, esse refrão, ele significa basicamente isso. Esse refrão foi criado bem antigamente, que queria louvar o ato de Davi ter se relacionado com Betseba. Ah, isso é verdade, já ouvi falar sobre isso, gente. E aí, a gente acaba não pesquisando, a gente acaba não buscando a fundo Vai pela empolgação. e vai pela empolgação. Efeito manada. E aí não se liga que houve uma morte por trás, Que houve uma morte, muita uma dedicação. Sim, mas levantando até aqui uma questão, se você louvava, adorava a Deus sem saber, Deus recebe seu louvor. Mas agora que você já sabe, Deus torna outra coisa. Exatamente. É E que a palavra ela até fala que se você come uma comida e você não sabe que ela é consagrada, não pergunte, que a consciência leva a gente a pecar. Com certeza. Agora, se você come sabendo que aquela comida ela é consagrada, Justamente. ela é oferecida, aí você já está pecando, porque na sua consciência você sabe Ele vai te acusando sempre. aquilo tem uma história, tem um porquê, tem todo um porquê por trás. Contexto. E você teve a Um escolha. contexto. Exatamente. E você teve escolha. E basicamente a gente faz isso com as músicas atuais gospel. Porque, tipo, se eu não tenho tempo para louvar, tenho tempo para parar, observar as músicas que agradam a Deus, tipo, as músicas que forem basicamente cuspindo, vomitando em cima de mim, eu vou pegar, porque tá falando sobre Deus, tá falando sobre Jesus. Se falar sobre Jesus é uma música cristã. Com certeza. É basicamente assim, entendeu? Não, amigo. Tem até uma canção que a gente discutiu alguns anos atrás lá na igreja, que Anderson Freire é uma pessoa incrível. O cara tem músicas sensacionais. A voz dele é maravilhosa. Com certeza. Mas tem uma canção em específico que chamou a atenção da gente em uma certa parte do seu refrão, que é a canção Raridade. Aí ela chega, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí você para e olha, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou.
Ele criou essa canção quando ele estava, inclusive, em um cárcere, né, e tal. Teve toda uma situação por trás para uma moça que estava lá dentro, que ele foi evangelizar. Só que uma coisa que as pessoas não param para ligar é, quando você diz que eu sou o espelho de Cristo, nessa canção é de uma pessoa perfeita, entendeu? Que reproduz aquilo que Cristo faz, entendeu? Você espelha os atos. E o que é que Cristo fazia? Proclamava o reino, transmitia amor, entendeu? Ele vivia o evangelho. Aí você vira pra uma pessoa que tá toda torta, não quer nada com a vida, não faz nada, meu irmão, só dá problema na família e canta. Não, você é uma raridade exclusiva. Mas isso você é perfeito. Velho, você tem que ter cuidado com tipo, o significado real das palavras. Porque quando você vira pra uma pessoa assim, você vai dizer, não, Cristo te ama, Ele te quer bem. Mas as suas atitudes devem haver mudança. É aquele quesito de que Cristo, Ele até ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Velho, entendeu? E a gente tem que se ligar nisso. Não, hoje em dia não, esqueçam isso. Hoje em dia não, sério, hoje em dia não existe isso não. Basicamente, como é que funciona aqui? Eu vou te passar o esquema certinho aqui, ó. Como é que eu posso manter uma igreja lotada com bastante pessoas? Simples. É só falar que Jesus Cristo, Ele odeia somente o pecado e não um pecador. E o melhor, a frase está correta. Ele não vai te apontar. Exatamente. Velho, se possível, você larga o pecado. Mas se você não puder, você não conseguir largar o pecado, deixa. Vem, pode vir do jeito que você tá e simplesmente continue, exatamente. Velho, o Cristo, ele quer exatamente do jeito que você quer, do jeito que você tá. Ele quer exatamente assim. Ele não se importa, ele não vai te julgar. Só que existe uma coisa. Todo mundo, todas as pessoas que encontram com Jesus verdadeiramente, ela tem um monte de Cristo e o depois de Cristo. Tem que haver uma mudança, tem que ter algum tipo de brilho, tem que ter algum tipo de diferença, principalmente nas atitudes. Se não tem, para você manter uma igreja hoje em dia cheia, é isso. Você não pode acusar os pecados das pessoas. Você pode falar, você vai receber um carro, você vai receber vitória, você vai receber tudo. Mas se possível, se santifica. Se não conseguir, tá tudo bem. Pode ficar aqui na igreja que vai dar certo. Na verdade, até a questão de santificar, menino, tá difícil, porque antes a gente via que as pessoas iam pra igreja fazer vigílias, né? E até um tempo atrás, na verdade ainda tem, né? Tipo, eu descobri um tempo atrás que algumas congregações, elas têm o hábito de fazer a vigília. Mas não é pra gente chegar lá, se ajoelhar e, tipo, começar a orar, entendeu? Eles vão brincar, pô. Tipo, tem pular corda, tem uno, tem baralho, tem tudo, entendeu? Isso não é pecado. Não é que é errado você fazer isso, você tirar um momento pra você se divertir juntamente com os irmãos. Mas quando você chama alguém pra uma vigília, pra uma preparação, é no propósito de você adorar. Mas o que eu percebi foi que eles iam pra isso, mas chegava lá, colocava música, o povo começava a adorar, mas era tipo tudo bem batido, bem balada. E aí a galera cantava ali naquele momento e tal, lia o versículo e logo em seguida até a madrugada, até a madrugada. Era brincando, pulando, dançando, cantando e tipo sai, vai, faz uma fogueira, come, não sei o quê. E a consagração, que era o fator principal, que é o que a gente vai buscar, né? Que é a santificação, você se encher do Espírito Santo, você buscar um dom. Não tinha mais, tipo, a essência mesmo de você ir lá adorar a Deus. Acabou, não tem. Você foi pro culto cultuar, mas pode ter certeza que esse culto não bateu nem no teto. Exatamente. O culto, ele tem toda uma preparação. Uma preparação. Tem todo um contexto. Mas isso é o que as músicas, não só as músicas, mas muitas coisas, como pregações, coisas do tipo, é o efeito que está causando. Uhum. Porque, como o Ian falou, tipo, você é pecador, Jesus lhe ama. Mas se você quiser, não dá para você tirar seu pecado, continua. Venha, pode vir, que Jesus vai lhe abraçar da mesma forma. Mas não é assim. Tem que haver uma transformação. Como o Ian até falou, e eu concordo, que tipo, se você for pregar exortação, a igreja ela vai esvaziar. Mas quando você prega para amaciar o ego, a igreja enche. Mas isso por quê? Isso porque deixamos de ter o desejo. Sim. Perdemos o desejo do céu. Perdemos o desejo do céu. Porque as coisas que tem atualmente na Terra já estão me agradando. Exatamente. Eu não passo mais tempo com Deus, eu não busco mais... não tenho uns 5 a 10 minutos lendo a palavra, eu não tiro 10 a 20 minutos orando, buscando conhecer a Deus. Porque os atrativos que tem hoje no mundo são suficientes. São suficientes.
E a gente não percebe O que, só a tipo, tua glória me satisfaz não existe mais. Tipo, agora é aqui o momento. não é só tua graça que me basta mais não. Tipo, a gente perdeu esse desejo de buscar a Deus, esse desejo do céu, mas uma coisa não vai mudar. Se a palavra diz que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Com certeza. E quanto maior for o número de pessoas despreparadas, menor vai ser o número de pessoas que vão para o céu. Porque se está crescendo a proporção muito grande, você olha para a Bíblia, você vê como se comportava os discípulos de Deus, as pessoas que de fato eram transformadas, e as pessoas de hoje, você, tipo, é uma mudança muito gritante. Exatamente. É uma mudança muito gritante, porque está tendo uma deturpação da palavra de Deus. E se não provoca mudança, não se preocupe. Se você quer brincar, quer continuar do jeito que você está, fique tranquilo, que aqui você vai ficar. É aquela questão da igreja de Laodiceia. Isso, aqui você vai ficar aqui. Verdade. Você vai ficar aqui. Porque Deus ele vai levar os seus. E para a gente ser dele, a gente primeiro tem que o quê? Saber que é Deus. Com certeza. E aquele negócio, né, gente? A salvação, ela é pra todo mundo. Sim. É pra todo mundo. Cristo te deu tua salvação. Você tem ela, entendeu? A questão é, você quer ser salvo? Você quer essa salvação? Ou você prefere se interter com as coisas aqui e se der tempo, na última hora, porque a gente não sabe como é que vai ser, você se arrepende e vai. Porque é em piscar de olhos, no estralar de dedos. Então nós temos que estar preparados. E falando a respeito de o que você estava dizendo a respeito das diversões e tudo mais, já tem mais um novo assunto aqui pra gente poder discutir, que é a respeito das pessoas hoje elas pegarem a adoração e começarem a vender. E elas não saberem diferenciar. Inclusive tem uma outra questão também de o fechar contratos e ser pago, né? Independente se é com secular, se é com gospel ou não. E aí, será mesmo que é errado a gente fechar contrato com secular? Será que é correto? Será que é certo você colocar preço na adoração que Cristo te entregou como um dom gratuito? É isso que a gente vai discutir no próximo bloco. Então aguarda aí. Vem aí programa Nativa com Dan com dicas de saúde, treinamento, bem-estar, suplementação e muito mais. Tudo isso todas as quartas-feiras às 20 horas no canal do YouTube do TTV na Mídia. E assista também nossa programação pelo site www.dtvnamídia.com.br. Teremos agora mais um assunto que é bem chamativo e que para alguns pode ser até meio complicado para poder ser explicado aqui ou de ser entendido, né? Que é a respeito de trabalhar ou não com o secular quando você é cristão. A gente sabe que isso é uma questão meio complicada pelo quesito de que a gente tem que fazer uma série de análises, né? Primeira coisa, se a pessoa está preparada para isso. Segunda, se ela vai para lá e ela vai saber se adaptar e se manter com os seus princípios básicos da igreja. Basicamente é isso aí que ela tem que poder segurar, né? Porque senão o negócio pode dar ruim muito fácil. E é exatamente a respeito disso, né, de como que vocês entendem isso, né, que a gente vai tratar aqui agora, menino. Porque assim, a gente sabe que hoje todo mundo ele é atrativo. E muitas vezes estar na igreja não é mais a melhor solução para muitas pessoas. Elas acham que não vale a pena eu ir lá esquentar a cadeira, não estou ganhando nada com isso. Eu quero ir fazer missões em tal cidade, não sei o quê. E quando esses holofotes gritam e surgiu uma oportunidade no secular para ela evangelizar de alguma forma, né? Muitos dizem que é, mas muitas vezes não é, a respeito das baladas gospels, que a gente também vai falar aqui por agora. Aí, meu filho, exatamente o que nós vamos dizer. Porque é muita coisa. Se a gente começar a falar aqui, já vai dar spoiler de tudo. Então, bora lá, gente. Deixa eu falar com vocês logo. Vocês acham ou não errado o cristão fechar um contrato com uma pessoa que é do secular? Rapaz, a questão que eu gosto mais de usar aqui, o exemplo maior, é Daniel. Daniel, ele foi pra Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro de Daniel. Então, assim, é possível. Eu sempre falo isso, que é possível. Mas tem que entender uma coisa, você tem que estar muito, muito com Deus. Você tem que entender que você tem que estar firmemente com Jesus. Porque se você não tiver, a chance de você se desviar é muito maior. Com certeza. A chance de você, na verdade, esquecer o foco inicial é muito maior. Então, assim, você tem que ter preparação e, principalmente, você tem que ter um discernimento. Pedir muito a Deus esse discernimento. Porque, assim, por mais que mas a gente não deve misturar muitas vezes o profissional com o religioso, não deve misturar. Querendo ou não, uma coisa acaba interferindo na outra, né?
Exatamente. Então, assim, se você já está indo levando para um lado onde é um trabalho com pessoas seculares, você tem que entender. Eu tenho que estar muito firme em Jesus para eu não me igualar às pessoas que estão lá. O que tu acha, Matheus? Eu concordo. Porque assim, não é em todo emprego que eu vou achar um patrão que é evangélico. Sim. É mais fácil achar um patrão que seja desviado, que não tenha aceitado a Cristo, do que um que seja de fato evangélico e viva conforme a palavra. É mais difícil. Então, sabendo dessa questão, por exemplo, ele é o meu patrão, ele está no meio secular. Sabendo disso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu vou orar e pedir direção para Deus. Porque todas as minhas decisões, elas têm que ser baseadas no que Deus acha. Exatamente. O que Deus, se eu entrego a minha vida para Jesus e falo, o Senhor vai guiar a minha vida, mas eu tomo as decisões, Deus não está guiando nada. Verdade. Então, se eu chego, oro e falo, Deus, eu devo ou não estar lá? Deus vai dizer que sim ou que não. Se Deus disser que sim, pode ir, vá com tudo, porque Deus, Ele está garantindo que Ele vai estar com você. Mas lembrando que se Deus falar que sim, você tem que lembrar de uma coisa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A gente tem que iluminar o local onde a gente está. Se eu vou entrar nesse meio secular para perder meus princípios, as minhas crenças e acabar me deixando levar pelo exemplo dos que me rodeiam, então eu estou pegando um papel totalmente diferente do qual eu, como cristão, devo estar interpretando, devo estar agindo. Se eu vou e começo a demonstrar que eu sou cristão, porque o cristão, ele incomoda. Com certeza. A gente está aqui, a gente não veio para fazer amizade com o mundo. Se a gente está incomodando o mundo, a gente está fazendo o papel correto. Que a gente não veio criar amizade com o mundo. Então, se a gente está incomodando, as pessoas vão começar a olhar. Ele é diferente. Exatamente. Seu exemplo vai ser visto. Sim, e isso fica claro, inclusive, até no próprio exemplo que ele deu, né, a respeito de Daniel aqui. A gente sabe quando ele chegou, né? Foi todo um processo e tal, não foi de um dia para o outro. Ele chegou, se tornou amigo do rei, o rei estava encantado por Daniel. E aí a galera começou a tomar raiva do meio da palavra, né, que estava sendo ali disseminada, porque querendo ou não, a galera é profana, velho. O povo queria fazer o que eles quisessem. E o que Daniel falava ia contra as ideias deles. E aí lançou-se o decreto, né, para que a galera que não se curvasse perante ao rei, né, isso? Exatamente. Fosse presa na cova dos leões. E claro, de acordo com eles, né, uma vez que Daniel não fizesse isso, o cara ia morrer. Porque primeiro teve a questão do jejum e tal que ele fez, que também foi uma afronta, né? Tipo, todo mundo ali comendo carne, pá, banquete, não sei o quê. E o cara lá, não. O meu negócio aqui é diferenciado. Dos legumes, tá belo demais. E o povo olhava assim, poxa, todo mundo aqui desnutrido, não consegui ganhar nada, e o homem tá ali forte, sarado, saudável, menino, tá impecável. Como que pode um homem desse conseguir tudo isso, gente? Não tô entendendo. E, tipo, é um diferencial. O mundo, ele fica abismado com o cristão. Muitas vezes tá passando por uma dificuldade, o mundo percebe, as pessoas percebem. Porque, querendo ou não, a gente é circulado aqui, rodeado de pessoas que estão olhando o que a gente faz. E aí o povo olha e diz, não é possível que essa menina tá adorando, não é possível que esse cara tá cantando, que ele tá sorrindo, que ele tá feliz, porque a gente tá vendo que chegou uma notícia ruim, a gente tá vendo que tá passando uma dificuldade, a gente tá vendo que teve um aperto, que teve uma coisa ali ruim naquele meio. E como é que ele consegue adorar com tanta facilidade? Como é que ele consegue virar pra mim e me dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com um sorriso no rosto? É falso, é uma pessoa camuflada. Não é ser camuflada, é você ser cheio do Deus e do Espírito Santo. Uma coisa que Daniel soube transparecer, a ponto de o rei acreditar no dia seguinte, quando ele foi lançado na cova dos leões, que sim, ele poderia estar vivo. Ele foi lá, perguntou, e aí, Daniel, você tá vivo? Cadê o salvou? O cara tava com a pena, falou, meu Deus, meu amigo morreu. Então ele respondeu, estou pleno aqui, meu filho, o leão tá dormindo, tô apoiado nele. Pense com pelo macio, rapaz, eu vou levar pra mim, ó, vou ficar comigo. Maravilhoso. Isso é confiar em Deus. Isso é você saber que, independente de onde você for, entendeu? Você pode estar em meio à Babilônia, você pode estar na Torre de Babel, todo mundo ali, um caos, todo mundo morrendo ali, se acabando, se matando. E você está ali na sua paz, porque você sabe, Cristo me basta, isso é o suficiente. Minha essência é essa. Se as pessoas quiserem comparar essa ideia, elas vão ver que Cristo é maravilhoso. É uma pessoa que por si se satisfaz. E não é sobre eu vou viver 24 horas do meu dia sorrindo, mas sim que eu tenho uma felicidade verdadeira.
Eu sei de onde tirar forças para continuar em meio à luta, porque Cristo ele não vai te abandonar. Isso é claro pra gente. E uma vez que isso seja claro, a gente entende que se eu tô aqui me mantendo no caminho de Cristo, por que eu vou ter medo? Eu posso entrar onde eu for. Se o povo quiser me matar, beleza. Eu vou para a glória, velho. Esse resultado, o resultado desse comportamento de Daniel, era baseado em uma simples coisa. Se você for ver, a vida de Daniel era baseada em oração. Sim, É o que a gente 3 falava vezes anteriormente. certinho ali, ó. Se você ora, você passa a conhecer mais a Deus. É isso. Mas hoje a gente não tem mais. Ele Deus tinha ele deixou de intimidade. ser essa prioridade. Na Porque verdade, uma diferença, hoje a gente utiliza, uma das falas mais utilizadas é que, tipo, eu não tenho tempo. isso. Mas eu vou explicar uma coisa aqui sobre essa fala. Eu não tenho tempo. O meu tempo, eu tenho 24 horas no dia. Essas 24 horas é a mesma de Ian. Se eu falo, eu não tenho tempo para falar com Deus, mas Ian passa umas 6 horas orando, como é que esse cálculo vai bater? A gente tem a mesma quantidade de horas, mas eu não tenho tempo e Ian tem? Não, a verdade é que Deus não é minha prioridade. É porque falar assim é uma fala bem, tipo, bem grossa, muito forte. Deus não é minha prioridade. A gente utiliza eu não tenho tempo para falar com Deus, para me relacionar com Deus, porque é uma forma simples de, tipo, tornar compreensível, é porque eu tenho uma vida corrida. É isso, aí começa a falar, não, mas eu trabalho, eu estudo, eu dou bola, Mas Deus conhece meu coração. Parar, mas Deus Sabe que no meu entende. coração Deus entende. Não, aí se você vê uma pessoa, por exemplo, como Daniel, forte, saudável, tinha aquela vida, mas por quê? Baseado em oração, ele conhecia Deus. E o que a gente estava falando sobre a questão do louvor, se deve aceitar ou não, o que eu tinha falado, se sim, vá, mas se não, você tem que tomar um cuidado. Porque a proposta que o inimigo oferece não é uma proposta fraca. Claro que não, Não é uma proposta sensacional. fraca. Vai encher os seus olhos, vai encher a sua carne, vai encher a sua barriga. O seu ego vai ser bastante inflamado. Mas se Deus falou que não é para você ir, e você acaba indo, você tem que ter consciência que vai vir a consequência dessa sua escolha. Exatamente. E você não pode colocar a culpa em Deus. Porque Deus ele está lhe mostrando o caminho. E muitas vezes a gente fala, poxa Deus, eu me perdi o caminho, me mostra o caminho. Não é que Deus não tirou o caminho da sua vista. É você que se distraiu com as coisas que aparecem no meio do caminho. E eu me distraindo com essas coisas, porque se eu não tenho tempo para me relacionar com Deus, esse tempo, né? Se eu não busco me relacionar com Deus, me distraio com essas coisas lícitas que a gente tinha falado anteriormente, eu deixo de conhecer a Deus. Então, quanto menos eu me relaciono com Deus, quanto menos eu busco conhecer a Deus, mais fácil a minha queda se torna. Claro, Mais com fácil de eu certeza. me distrair. E é por isso que hoje, atualmente, a gente tem esse Deus do século XXI, que é o Deus adaptativo. Porque se o meu Deus, ele conhece o meu coração, então não me distrai no meio do caminho. Aí a gente esquece que está escrito no coração enganoso. Enganoso é o coração do homem. Olha aí. O problema, sabe, o nosso Ô, Jesus. problema é que a gente acha que a gente é muito forte. A gente acha que a gente é o super-homem e aqui é a Mulher Maravilha. A gente acha que só porque aceitou Jesus não vai vir dificuldade, pode vir qualquer oferenda, pode vir o que quiser, pode vir qualquer banquete, pode vir que eu estou preparado para isso, e na verdade não é assim. Quando a Exatamente. gente luta algo, quando a gente fala de espiritual, a gente tem uma frase que eu sempre gosto bastante, que é uma sequência. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Exatamente. A gente tem a maioria das pessoas tem um pequeno problema. Acho que é só, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Entenda, eu, você, nós, a gente não tem o poder de resistir ao diabo. Primeiro nós devemos se sujeitar a Deus, porque é através de Deus que aí sim vamos conseguir resistir ao diabo. Claro, inclusive Cristo deixou isso claro pra gente Com certeza. quando ele foi tentado. O cara tava no deserto lá, fazendo sua oração, seu jejum, lutando ali, meu irmão, e tipo, Satanás veio pra ele tentar contra a audácia do homem, a audácia do ser humano. Chegar ali e tentar oferecer pão, ele virava, menção de pão viverá o homem. Mas qual foi a Oferecia ali, ó, o mundo, oferecia tudo. Mas foi por que Jesus conseguiu derrotar Satanás? Porque ele estava alimentado. Se Ele você deu for- prioridade. Ele veio como carne. Sim. Ele poderia falar, não, Deus, não vou morrer mais por ninguém. Esse povo é insuportável. Ninguém aqui serve pra nada. Não, distrai o mundo, é só estralar o dedo. Eu estralou. Eu não vou morrer mesmo, tipo, isso aqui é só carne, eu sou espírito. Estrala o dedo aí, distrai todo mundo e acabou. Faz de novo. Ele fez isso? Ele não fez. Por quê? Porque ele queria mostrar pra mim e pra você que não é impossível, uma vez que você esteja firmado na palavra. E aí, galerinha? Uma outra coisa que eu queria puxar pra vocês é a respeito de... Eu sou cristã,
encontrei na verdade, né, conheci uma pessoa que é do secular e eu chamei ela para ir lá na igreja. E essa pessoa foi. E aí, consequentemente, ela me chamou novamente para que eu vá também à congregação dela, só que eu não sabia que a pessoa era de um outro tipo de congregação. Isso pode ser uma placa de igreja, assim como pode ser um trabalho de secular, alguma coisa, tipo um terreiro, alguma coisa assim. E aí, o que é que vocês fariam se vocês se deparassem com esse momento? Como vocês reagiriam? Primeiramente, o cristão ele tem que ter disciplina. Eu Claro. falei isso anteriormente, disciplina. Basicamente, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Deus, eu devo ir ou não? Ah, mas Deus, aquela pessoa, ela foi quando eu fiz o convite. Se Deus falou que não, é não. Vá por mim. Se Deus falou que não, é melhor você receber o não de Deus do que o sim do diabo. Pode ter certeza. Agora, se Deus falou que é para você ir, vá. Ah, mas é um terreiro, é um local totalmente que vai adorar um Deus diferente do qual eu sirvo. Vá. Porque talvez você possa ser a luz naquele meio, naquele lugar, naquele local. Você pode ser usado por Deus. Se Deus está falando que é para você ir, pode ir com certeza. Se Deus está falando, cuidado para não ser você mesmo. Exatamente. Você está falando, rapaz, estou orando aqui, minha mãe lá no fundo do quintal falou sim. Eu ouvi falando sim, falei, rapaz, Deus está com uma voz diferente, mas falou sim, eu vou. Então, ore, jejue, se consagre e busque a resposta de Deus. Se Deus falou que é para você ir, pode ter certeza. A gente falou isso aqui, que a gente é o sal da terra e luz do mundo. Você pode iluminar aquele local. As pessoas vão olhar, ver que você é diferente. E se você tiver a oportunidade de ter um momento de fala, você pode evangelizar. Evangelize. Você escutou as pessoas falarem e agora é sua hora de falar. E isso, por mais que aquelas pessoas sirvam a um Deus diferente do nosso, você tem que ter consciência que Jesus, ele morreu por amor àquelas pessoas também. Exatamente. Jesus não só morreu pelos cristãos, ele morreu por aquelas pessoas que hoje o odeiam, que não acreditam nele. Jesus morreu e ama a cada uma delas. Mas lembrando que ele não vai entrar em concordância com o seu pecado. Você vai passar por uma transformação. Exatamente. E agora, a Greg também, né? Ele está me sinalizando. Rapaz, eu concordo plenamente com o Matheus. Concordo plenamente, realmente. Essa questão, pra mim, eu acho que é bem simples. Eu acho que é bem tranquilo de resolver. Você tem que entender que a sua atitude, ela vale mais do que a sua palavra, muitas vezes. Palavra sem atitude, um exemplo simples, eu posso falar, Larissa, eu te amo, mas eu te agrido. Então eu estou te batendo. Alguma coisa está dando errado aqui. Você fala pro seu pai, pai, eu te amo, mas eu não honro meu pai, eu não honro minha mãe. Peraí, tem alguma coisa que não está batendo certo. O cristão é a mesma coisa. Se você serve a Deus, e você ama o próximo, e você quer fazer de alguma maneira, de alguma forma, que aquele próximo seja tocado por Deus, e a única maneira que você viu, que encontrou, é indo lá para que ele também vá para a sua congregação, você deveria ir. Acho que você deveria ir, é claro, pedindo orientação a Deus, pedindo discernimento para que você faça a melhor escolha. Sim, com toda certeza. E é exatamente sobre isso, minha gente. Não está errado, entendeu? As ações estão corretas. Por quê? Porque uma vez que tanto você faça o convite quanto que ela te faça, de alguma forma, Deus vai lançar uma semente no coração daquela pessoa para que ela possa ouvir a voz do Espírito Santo falando sobre ela, entendeu? Você deve se permitir ministrar na vida das pessoas. Porém, uma coisa que nós devemos ter aqui, um ponto, né, um entretanto todavia, é a questão de você estar preparado para isso. Para tudo aqui é uma questão de você estar preparado. Você tem que estar preparado para você louvar, você tem que estar preparado para você servir a Cristo. E você tem que estar preparado para começar a falar a respeito do amor de Deus. Em todos os lugares que você vai, em todos os lugares que você passar, você deve mostrar que você é uma criatura que está aqui para adorar o nome do Espírito Santo, entendeu? Consequentemente, as pessoas percebem isso na sua vida. Você não precisa chegar lá e abrir a sua boca. Elas vão ver isso notoriamente. E, consequentemente, você terá também o seu respeito. Então, nosso bate-papo da vez, minha gente, foi sobre isso. Começamos aqui falando a respeito das canções, né? Se elas agradavam ou não a Cristo da atualidade. E sim, tem as que agradam e tem as que não agradam também, como nós podemos ver. Falamos também a respeito aqui de várias outras pautas. Peço novamente para você compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa aí, para poder ficar por dentro desse assunto, que foi bem bacana aqui também, né, gente? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo e é isso, até o próximo!